E eu gostaria que você estivesse pensando no texto bíblico que fala sobre a importância de valorizar aquilo que você tem. De repente, você tem um carro velho, você tem um marido feio, ou de repente você está num emprego que só dá um salário mínimo, tua mulher é uma mulher sem dente. Eu não sei o que você tem, eu só sei de um negócio: valorize o que você tem. Porque muitas vezes o problema não está nas coisas que a gente tem, mas está no valor que a gente dá para as coisas que a gente tem. E você vai observar isso. Hoje é o dia que a nossa igreja trabalha duas questões: missões e evangelismo. A gente vai para a rua de manhã para convidar as pessoas, para falar para as pessoas sobre a salvação em Jesus, e a gente à noite desafia a igreja a fazer esse trabalho, certo? Então a gente está sempre batendo nessa tecla todo quarto domingo, e muitas vezes a gente pode pensar: ah, mas por que fazer isso? Porque Deus valoriza as almas das pessoas. Deus valoriza. Hoje nós estamos aqui, mas talvez alguém que nós amamos, de repente, amanhã vai partir, vai para a eternidade. E vai para onde? Vai viver com Deus ou longe de Deus? Essa é a questão, certo? E muitas vezes a gente não está valorizando isso. A gente não está valorizando a chance que a gente tem. Às vezes alguém da nossa própria casa, que a gente, amanhã eu dou atenção para o meu pai, amanhã eu dou atenção para minha mãe. Só que você não sabe se você vai ter o seu pai ou sua mãe amanhã. Então a importância da gente valorizar o que a gente tem. Então vamos ler todos juntos? Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Ei, onde havia uma plantação de lentilho. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vou ler de novo. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Ei, onde havia uma plantação de lentilho. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E nesse momento em que a gente está falando sobre lutar por aquilo que é nosso, valorizar o que a gente tem, eu gostaria que você pudesse estar pensando em cada coisa que faz parte da sua vida e que, de repente, por algum motivo, você não tem parado para dar o devido valor. Como eu falei aqui, de repente, principalmente nesse período que as pessoas vivem nas redes sociais, e aí elas olham, para o Instagram das pessoas, e elas têm aquela ideia de assim: eu queria tanto que o meu filho falasse igual o filho daquela fulana ali na internet. Eu gostaria tanto que a minha esposa tivesse a orelha igual aquela moça que tem ali no Facebook. Eu gostaria tanto que o meu marido tivesse a cintura igual aquele cara lá, do canal do YouTube. Ou então, eu queria tanto ganhar o salário que o irmão fulano de tal ganha. Eu queria tanto ter a vida boa que o pastor Roberlan tem, Então, ou seja, a gente tem aquela tendência de sempre ficar olhando para as coisas dos outros, não a cruz que as pessoas carregam, mas olhando para a vida dos outros, ou de repente olhando para aquilo que a gente não tem. E muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de assim: eu seria mais feliz se... Não é verdade. Não é verdade. Por que eu digo que não é verdade? Porque o contentamento é uma coisa de dentro. O contentamento é uma coisa que está dentro da gente. E se você tiver contentamento, você vai levantar e vai pensar o seguinte: eu estou desempregado, mas eu posso procurar emprego. Eu estou com conta para pagar, mas eu tenho duas pernas, eu posso levantar e ir à luta. Eu tenho um pai chato, mas eu tenho um pai. Tem gente que não tem. Eu não sei se dá para você perceber que assim, a gente quando para valorizar o que a gente tem, as coisas ficam diferentes na vida da gente. E nesse momento,
você pode observar que eu botei a foto de uma leoa protegendo o seu filhote. Valorizar o que é seu, de você valorizar aquilo que você tem. E a gente está contando a história de um homem, ele é chamado Valente de Davi. Davi tinha um exército de valentes, e dentre esses valentes tinha esse cara aqui chamado Samá. E por que esse cara ele foi chamado de um dos valentes de Davi? Diz o texto que quando os inimigos surgiram, você deve ter escutado falar da luta de Davi e Golias. Golias era um filisteu. Os filisteus eram povos inimigos do povo de Israel. E aí nisso, quando os filisteus eles vêm contra o povo de Israel, o povo de Israel tinha uma dificuldade muito grande para vencê-los. E diz aqui o texto que os filisteus se reuniram em Leí. Leí era uma determinada comunidade que ficava numa determinada região. E aí quando aqueles inimigos vieram, diz o texto que havia ali uma plantação de lentilhas. E naquele lugar ali diz o texto que o exército de Israel fez o que, irmãos? Fugiu. Imagina, pensa bem. Digamos que eu e você nós somos civis. E aí tem uma guerra contra o Brasil. Embora o Brasil acho que ia ganhar qualquer guerra, porque o Brasil ele tem uma arma que ninguém tem. O brasileiro gosta de fazer meme, né? Então ele ia ganhar a guerra fácil, só fazendo postagem, porque o brasileiro é bom de ser negócio. E aí nesse caso, imagina, você é um civil, você pensa, as forças armadas vão me defender. E aí quando você vai ver, os militares dando um pinote. Pensa na cena. Espera aí, se eram os militares que iriam nos defender e eles fogem, quem vai defender a gente? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O inimigo veio e o exército fugiu. E diz o texto que quando o exército fugiu, teve um cara chamado Samá, que tomou posição no meio da plantação. Era a plantação dele. E diz o texto que ele tomou posição naquela plantação e defendeu aquela plantação. E aí o exército inimigo veio, como assim? Vamos ocupar território. Mas viram aquele cara valente, viram aquele cara guerreiro, viram aquele cara que estava lutando. E chegou uma hora que o inimigo viu aquela luta e fez o quê? Não dá para a gente encarar esse cara, porque ele tem coragem, ele arregaça as mangas, ele vai à luta. Hoje pela manhã, quando eu fui à casa do diácono Reginaldo para pegar uma caixa de som, aí ele para mim, pastor, você aguenta pegar essa caixa? Falei, cara, quando eu tinha 60 quilos, com 20 anos de idade, eu trabalhei de chapa, lá na Lobo Júnior. Quem aqui sabe o que é chapa, sabe do que eu estou falando. Falei, camarada, não tem galho, aqui não tem galho fraco para a gente não. Aqui a gente parte para cima. Então eu não sei se dá para perceber que muitas vezes o problema da gente não tem a ver com o tamanho do problema que a gente tem. É porque muitas vezes a gente é frouxo. Muitas vezes a gente é dormideira. Muitas vezes a gente fica assim, mas o Brasil não vai para frente por causa do Bolsonaro. Mas a minha mãe não pagou minha escola. Mas porque o meu tio não me deu um tênis Montreal. Mas é porque na minha rua não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente tem que ir à luta. É aquele caso, talvez você tenha que trabalhar o dobro para ganhar a metade, mas fazer o quê? Essa é a situação. E aí, quantas vezes a gente não faz como esse cara fez? Eu vou defender a minha plantação. O que você tem feito para defender a sua família? O que você tem feito para defender a sua igreja? O que você tem feito para defender a sua saúde? Hoje o pessoal estava rindo de mim. Minha pressão estava 12/9, eu fiquei preocupado. Que isso, pastor? Não, que isso não. O certo é 12/8, está 12/9. O que eu posso fazer? E eu comecei a pedir dicas. Vocês podem rir, mas o quê? Está dando para entender? A minha referência não é o cara que tem 20/19, não. A minha referência é 12/8. O que eu posso fazer para voltar para os 12/8? Aí que dá o caso. Gente, eu vou pegar a minha situação de casamento. Se eu me comparar com a pá de homem que está aí, eu sou um marido maravilhoso. Claro, perco para o Tião, perco para o Paulo e perco para o Reginaldo.
Porque pelo menos a mulher desses caras fala que eles beijam ela toda hora, entende? E eu não sou assim com a Gisele, entende? Então, agora, por exemplo, aquele negócio, né? Tem aquele dia que pá, mas agora eles é toda hora. Então, o que acontece? Nessa situação, eu não sei se dá para você observar que assim, se eu me comparar com a pá de homem que tem aí, eu sou um marido maravilhoso. Mas agora, se eu for me comparar com Jesus, que morreu pela sua noiva, eu sempre vou estar devendo, sempre vou estar devendo. Porque vamos e venhamos, olha como a igreja de Jesus trata Jesus, olha como a igreja de Jesus trata o que Jesus valoriza, olha como a igreja de Jesus trata o que é importante para Deus, olha como a própria igreja de Jesus se conduz. Aí eu pergunto, se Jesus fosse um marido igual a gente, e a mulher da gente fosse uma mulher igual à igreja, a gente já não tinha picado a mula há muito tempo? Claro que tinha. Mas Ele ama e cuida, mesmo ela vacilando do jeito que vacila. Então quando você olha, peraí, Jesus é minha referência, meu Deus, falta muita coisa. Falta muita coisa. Por isso que quando você ri de eu falar que a minha referência é 12/8, é porque eu posso até não voltar mais, mas vou perseguir. Aí que está a questão, entende? Eu sou do tempo de distribuir currículo na porta da loja, né? Na recepção do prédio, é geralmente assim. Hoje você vai de site em site, aquele negócio todinho, e aí nisso, você manda para um, você manda para outro, e aí você pensa, pô, será que eu vou conseguir o negócio? Não sei se eu vou conseguir, mas eu só tenho um jeito de descobrir, partindo para cima, entende? Quando eu era criança, tinha na Praça Nossa um personagem, eu não lembro direito porque eu era pequeno, mas o ator até morreu já, que por exemplo, tinha sempre uma mulher que estava dando em cima dele, e aí depois que a mulher ia embora, ele tinha um bordão que falava, se ela me desse bola, ou me desse mole, alguma coisa assim mais ou menos. E aí muitas vezes nós somos assim com as nossas oportunidades. A oportunidade veio para a gente, Deus deu uma chance para a gente, mas a gente fez o quê? Deixou passar. E quando a chance passou, por que Deus nunca me deu essa oportunidade? Deu. Deus colocou aquela mulher gente boa na sua vida e você desprezou. Deus colocou aquele cara legal no seu caminho e você desprezou. O teu pai pôde pagar a escola até não sei quantos anos e você desprezou. Você faltava aula, você pulava muro, você ia para namoradinho no fundo da sala, entendeu? Aí agora a gente quer botar a culpa no prefeito, no governador, no presidente, não sei quem, entende? Fugia com o namorado para enganar pai, enganar mãe, e a colheita veio. Eu não sei se deu para perceber. Então, na questão da alimentação, se Fábio estivesse aqui, Fábio fica me zoando. Eu falo, não, Fábio, botar o boi na sombra. Eu quero ser um coroa inteiro, que Deus me ajude, né? Quer dizer, coroa já estou, falta o inteiro. Então, nesse caso, eu não sei se dá para observar. Irmã Glória, sabe a dona Janete? Lembra do culto aqui da irmã Amélia? Ela veio conversar comigo no gabinete, né? Ela falou, o que? O pastor já vai fazer 25 anos de casado? Eu falei, vou. Eu pensei que o pastor tinha uns 20 e pouco. Chamei a Gisélia, falei, me respeita, mulher, olha aí. Mas voltando para cá, gente. Então, muitas vezes, a gente não está valorizando. E aí está perdendo o que não valoriza. Vai lá, Joel, dá aquele clique. E aí eu gostaria de pedir a você. Amém. Então, você pode ler o tópico que está aqui embaixo? Vamos lá? Valorize o que você tem, mesmo que ninguém valorize. Aquela parede está embolsada, irmãos? Aquele chão está com piso bonito? Aquele sofá é novo? Aí eu não sei se dá para perceber, mas a casa está limpa, a casa está arrumada, o chão está varrido, tem lá um vasinho de rosas ali na mesa. Rato e barata não gosta disso.
Aí o indivíduo às vezes, né, tá às vezes naquele sofá, com aquela roda marrom de suor, que não vê uma água no tanque há uns 2000 anos, e vai dizer que é assim porque é pobre. Não é porque é pobre. Pobreza é uma coisa, aquela casa é uma casa de pobre, não é uma casa de rico que está ali. Eu não sei se dá para perceber. Às vezes a gente não se dá conta que tem coisa que tem a ver com a nossa mentalidade. A gente não está valorizando o que a gente tem. Aí que está o caso. Eu, por exemplo, eu não imaginei que a gente ia ter tanto visitante assim. E os irmãos sabem que eu estou acostumado a quê? A pregar para 2 pessoas aqui, 3 pessoas aqui. E eu preparo os estudos aqui igual quando eu prego para 1000 pessoas em outras igrejas. Porque eu preciso valorizar o que Deus coloca na minha vida. Quanto custa a alma de 1 miligrama? Era um homem só, mas a conversão dele trouxe quantas conversões? Eu não sei se dá para perceber, a gente às vezes está desvalorizando, sabe? Às vezes a gente está desvalorizando o que a gente tem. E você não pode desvalorizar o que você tem, mesmo que todo mundo desvalorize. O que, rapaz? Você é tão inteligente, está namorando uma menina que não sabe nem ler e escrever? É a menina que não sabe nem ler e escrever, mas ela me ama e me respeita. O que adianta eu estar com uma universitária que vai sair com um e com o outro? E aí? Poxa, mas você, tanto cara bonito querendo namorar você, tu tá com esse magrinho de bigodinho? Esse magrinho de bigodinho aqui, ó, sai todo dia de manhã para vender com o colega. Paga a nossa conta. A gente não tem que se esconder da senhoria, porque ele dá um jeito dele. Mas rapaz, seu pai é catador de papelão? É, mas tá vendo como é que está esse uniforme aqui? O catador de papelão comprou. Eu não tenho vergonha do catador de papelão. Eu teria vergonha de ser filho de um executivo que não bota o nome dele na certidão de nascimento. Está dando para entender? Então muitas vezes a gente está desvalorizando o que os outros desvalorizam, quando a gente deveria valorizar aquilo que Deus coloca na nossa vida, aquilo que Deus coloca no nosso caminho. Aí que está a questão. Joel, eu acho que é melhor baixar um pouquinho o microfone, né? Eu sei que não parece que eu sou batista, né? Eu prego meio gritado, mas confia em mim, sou batista sim. Entende? Diz o texto que o povo fugia diante dos filisteus. Está todo mundo abrindo mão. Ô rapaz, namora esse cara não, namora essa menina não, tem coisa melhor para você. Vai naquela igreja não, aquela igreja não tem nem estacionamento. O quê? Tanto pastor que fala legal, elegante, bonito, vai ficar ouvindo um cara que está falando tão junto. Entende? Você pode ir para tanta igreja, lá em Copacabana, no Recreio, Ipanema, você vai no Belfor Roxo. Valorize o que Deus valoriza, valorize o que Deus coloca na sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. O mundo dá volta para todo mundo o tempo todo. Todo mundo fala do Rei Pelé, o Rei Pelé não começou o Rei Pelé. Todo mundo fala do Neymar, o Neymar não começou o grande Neymar. Eu não sei se você pode observar que todo peixe grande um dia foi pequeno, mas às vezes a gente desvaloriza o dia das coisas pequenas. Aí que está a questão. Então, valorize o que você tem, mesmo que ninguém valorize. Voltando para a questão do carro velho, se você der uma lavada nele, se você der uma encerada nele, ele pode ser velho, mas ele vai ficar legal. A mulher está sem dente, leva ela ali, bota lá uma prótese, pronto, vai ficar bacana. Deu para entender? O cara de repente, né, tá meio derrubado, assim, tem um homem feio, feio, é feio, não tem milagre, é feio, mas tem um cara que é derrubado, entende? Não é que ele é feio, está maltratado, mas aí nisso que ele cola com a mulher, pô, já tá, a roupa que estava amarrotada já está passada, não tem dinheiro para comprar cueca nova, mas ela costurou.
E nisso que a pessoa vai começando a ficar valorizada, a pessoa começa a ter mais autoestima. Aí nessa hora, aí as lambisgoias começam a aparecer, entende? Quando ele estava lá, né? Por exemplo, ele não podia nem cair em si, de tão magro que ele era, entende? Quando ele ia cair em si, caía para o lado. Então o que acontece? Aí agora que ele melhorou um pouquinho, aí alguém olha. Só que quando ninguém queria, ela quis. Deu para entender? Valorize, mesmo que ninguém valorize. Sabe, porque de repente você está com um terreno, sabe? Você está com um terreno cheio de metais preciosos, mas você não se esforçou para garimpar. Essa é a questão, entende? Tira a foto agora, não, que elas estão andando aí. Peraí, não, vai, já é. Corre, menina, corre. Então, nesse caso, em relação a isso, sabe? Quantas vezes, embora do jeito que ele demora, né? Acho que agora que ele vai tirar foto. Então, em relação a isso, sabe? Que tanto eu e você possamos, assim como o dono dessa casa, sabe? A dona dessa casa. Quando a coisa melhorar e eu puder colocar um piso no chão, eu vou colocar. Eu não vou, por exemplo, ficar todo enrolado para botar o piso no chão só para botar no meu Facebook, não. Quando der eu faço. Mas por enquanto a gente salpica uma água, a gente dá uma varrida, a gente coloca um desinfetante, entende? Ah, mas tem criança alérgica, bota a máscara. Hoje em dia botar máscara é a coisa mais fácil do mundo, entende? Dá um jeito. Aí eu falei, por exemplo, da capa do sofá. A capa do sofá dá para lavar. O sofá é um pouco mais caro para lavar. Coloca uma capa, mas fica um negócio bonitinho. Eu não sei se dá para perceber. Valorize o que você tem, valorize o que é seu, porque se você não valorizar o que você tem, quem vai valorizar? Porque hoje você pode estar falando mal da tua mulher, mas se bobear tem alguém de olho nela, cara, tu não sabe. Está reclamando do seu namorado, às vezes a miguxa está de olho no teu namorado. Se bobear, já deu até uma piscada para ele e você não percebeu. Deu para entender? Então é importante você valorizar o que você tem. O povo fugia, Samar não. Dá aquele clique aí, Joel, por favor. Valorize o que você tem como algo que Deus confiou a você. Você está percebendo ali que tem a mão de uma pessoa idosa, cadeirante, e tem uma pessoa com a mão ali. Eu lembro que quando minha mãe teve AVC, vai fazer agora em maio 10 anos que ela faleceu. Ela, primeiro, né, teve aquela questão de paralisar um lado, e aí depois ela recuperou. Passou um tempo, ela teve um outro AVC, e aí teve um problema que eu acho que o nome é afasia. A pessoa vai falar um negócio e sai outra coisa, e aí ela ficava nervosa porque ela queria falar, mas saía outra coisa, e a gente tinha que fazer todo um esforço para tentar entender, como se estivesse falando com uma criança. Mas às vezes ela acertava. E eu lembro que não teve um momento que ela falou alguma coisa para mim sobre eu estar tendo cuidado e paciência com ela. Eu falei: mãe, a senhora teve isso por mim a vida toda, o que é eu ter cuidado com isso agora? Entende? Gisele de vez em quando me cumprimentava pelo fato de, antes do Roberlan nascer e dela engravidar, né, como ela teve descolamento de placenta, não dava para ela tomar conta da minha sogra. Então minha sogra foi para a casa da minha cunhada. Mas se não fosse isso, minha sogra estaria morando com a gente até esse ano. Por quê? Porque eu gostaria que a minha esposa cuidasse da minha mãe. Então, se eu amo a minha esposa, eu vou honrar o ventre que a gerou. Então, o que eu pudesse fazer para ajudar a cuidar da minha sogra, eu faria. Claro que faria. Aí eu não sei se dá para perceber. Às vezes, talvez a pessoa possa estar dizendo assim: olha, minha mãe está me dando trabalho. Dando trabalho? Você não deu trabalho, não? Pergunto para você: você não deu trabalho? É importante você parar para pensar nisso. Deus está te dando a oportunidade de cuidar da sua mãe. Deus está te dando a oportunidade de cuidar do seu pai.
E vou falar um negócio para você. Olha, pensa comigo. Se seu namorado não tem consideração pelos seus pais, como é que você vai viver junto com ele? Se sua namorada não tem consideração pelos seus pais, como é que você vai viver com ela? Eu sei, tem sogra chata. Tem uma sogra que vou falar. Sabe, tem as mulheres que são fedorentas mesmo, ou coisa dos infernos. Mas é a mãe dele. Tá dando para entender? De repente, pô, eu amo a minha mulher, mas a mãe dela eu não suporto. Vai ter que aprender a suportar, porque é a mãe dela. Ela vai falar da mãe dela contigo de boa. Agora, quando você falar da mãe dela com ela, vai doer. Então, de repente, Deus está te dando uma chance de cuidar de alguém. Sabe? Porque só pessoas especiais podem cuidar de pessoas especiais. Quantas vezes a gente não se dá conta, sabe, de que Deus está confiando algo na tua mão? Talvez você quisesse um filho gênio igual fulano de tal, e o seu filho veio com algumas deficiências, porque Deus confiou em você para ser uma super mãe, por isso te deu esse filho. Confiou em você para ser um super pai, por isso te deu esse filho. Confiou em você para ser filho daquela moça com Alzheimer, por isso te deu essa mãe. Então diz o texto que havia um pedaço de terra cheio de lentilha. O que é lentilha, meu Deus do céu? Quem aqui, por exemplo, já foi ao mercado e viu aquele saco de lentilha? Muito mal alguém chega, eu tenho um inseto na minha cara, Jesus, oh meu Pai. Então, quantas vezes, sabe, eu e você estamos diante de algumas situações em que olhamos assim, isso aqui não vale nada. Claro que vale, Deus colocou na minha mão. Eu estou estudando numa escola pública, seja o melhor aluno da escola pública que você puder. Eu fiz curso de inglês, estou trabalhando como faxineiro. Continue. De repente, naquele emprego ali, você vai conhecer alguém e vão precisar de falar aquele idioma e você sabe falar, e de repente dali você vai trabalhar em outro lugar. Eu trabalho numa empresa. Eu vi isso na empresa que eu trabalhei. Algumas pessoas que elas trabalhavam numa empresa, sabe aquele ambiente que assim, a pessoa vive com gastrite, vive nervosa, vive tendo um treco, vive pedindo licença. Eu trabalhei numa empresa assim. E o que aconteceu? O cliente da empresa, de outro lugar, de outro ramo, chegou e chamou a pessoa para trabalhar, Fátima. Sabe por quê? Porque queria alguém com aquele perfil para trabalhar para ele. Agora, se a pessoa largasse o trabalho, porque nem minha mãe fala assim comigo, nem meu pai fala assim comigo. Hoje eu consegui entender porque muita empresa contrata casado e não contrata solteiro. Eu já entendi. Porque o casado fica assim, eu não posso ficar botando banca, não posso. Se eu for pagar a sugestão para o chefe, quem vai pagar a prestação do meu carro? Quem vai pagar a minha conta de luz? Agora o solteiro não. Mãe, olha só, aquele lugar não era para mim, não tinha a ver com os meus sonhos, com os meus projetos, com a minha visão de futuro, então eu deixei para lá. Aí a mãe, isso mesmo, meu filho, você tem mamãe aqui. Casado não pode fazer isso. Não pode. A não ser que a mulher seja mamãe também, aí beleza. Agora, se for daquela mulher que cospe marimbondo, meu chapa, dá teu jeito. Antes de pedir para ser mandado embora, conversasse comigo. A gente ia sentar e fazer as contas. Aí você sai, não conversa nada comigo, e aí eu vou pedir esmola para dois? Tá amarrado, dá teu jeito. Casado é diferente, solteiro não, tem mamãe, é outra situação. Percebe a diferença de homem para menino? Então diz o texto, né, que assim, tá o pessoal lá, um campo de lentilha, e ele está lá defendendo o campo de lentilha. É o meu campo de lentilha. É lentilha, não é pérola, não é ouro, não é prata, é lentilha, mas é a minha lentilha, é o meu campo, e o inimigo não vai tomar o que é meu,
O inimigo não vai controlar o que é meu. O inimigo não vai destruir a minha família. O inimigo não vai destruir a minha igreja. O inimigo não vai destruir a minha comunhão com os meus irmãos. Gente, é incrível. Enquanto eu estava aqui tentando, porque não deu para fazer aqui a live no YouTube, aí eu estou gravando aqui para postar quando eu chegar em casa. Sabe quando você vai vendo um monte de coisa assim dando errado? Dá errado aqui, dá errado ali, dá errado lá, dá errado lá. Sabe o que o tal de Satanás quer que eu faça? Murmure. Ele quer que eu chegue perto do Carlos Fraga e comece a reclamar da glória. Entende? Ele quer que eu vá para casa reclamando da Dirce com a Gisélia. Entende? Ele quer roubar minha alegria para eu voltar para casa pensando assim: tá vendo? Olha isso, olha aquilo outro. Mas o inimigo não vai tomar o meu campo de lentilha. O meu Senhor é Deus e não o diabo. Não é o diabo que vai mandar no meu humor. Entende? Por isso que muitas vezes a gente é burro quando a gente briga com os outros. Porque eu digo para você o seguinte: se você, em vez de brigar com o seu irmão em Cristo, se você, em vez de brigar com o seu marido, se você, em vez de brigar com o seu filho, brigasse com o diabo, a coisa seria outra. Entende? Já viu quando você está na paz e alguém na sua casa começa a perturbar? Pelo amor de Deus, não fala assim: sai Satanás, a coisa vai ficar pior. Mas o que acontece? Imagina, eu sei que é você, diabo, pronto, aí que o diabo vem mesmo. Mas agora, o que acontece? Se você, aqui dentro, começar a orar, começar a repreender, não entrar na guerra, a coisa vai ser diferente. Daqui a pouco aquela nuvem passa e tua casa está firme. Daqui a pouco aquela nuvem passa, tua igreja está firme. Daqui a pouco aquela nuvem passa, você continua no seu trabalho e às vezes teu gerente te pede até desculpa. Agora, se você deixa o inimigo tomar o teu campo de lentilha, o que acontece com você? Você fica preso, você foge, você perde. É um campo de lentilha, não tem mais nada ali, mas é o meu campo de lentilha. É um carro velho, mas é o meu carro. É um marido feio, mas é o meu marido. É a mulher sem dente, mas é a minha mulher. É uma casa sem bolso, mas é a minha casa. É uma rua sem asfalto, mas é a minha rua. É uma escola pública, mas é a minha escola. Entende? É uma igreja cheia de gente com problemas, mas é a minha igreja. Eu não sei se dá para perceber. Valorize o que Deus colocou na sua vida. Valorize o que Deus confiou a você. E trate isso como se fosse a melhor coisa da sua vida. Porque você não sabe no que Deus vai tornar aquilo que está na sua mão hoje. Melhor baixar mais um pouquinho, Joel. O pregador se empolgou. Entende? Aquele outro clique. Você pode ler aqui embaixo, por favor? Valorize o que você tem, defendendo o que é seu. E eu não sei se dá para perceber, muitas vezes nós não defendemos o que é nosso. Nós ficamos esperando aparecer alguém, algo mágico. Hoje pela manhã, a gente estava saindo para distribuir panfleto, eu estava falando sobre isso. As pessoas, elas querem mágica. Irmãos, vou falar por mim como pregador ou como pastor. Você não vai me ouvir pregando aqui que Deus vai fazer um monte de coisa para você. Deus não é tuas negras. Deus, ele pode te abençoar. Deus pode colocar alguém no seu caminho. Deus pode abrir uma porta, mas Deus não vai passar por você. Deus não vai engraxar o seu sapato por você. Deus não vai ser educado com a sua esposa por você. Deus não vai tomar banho por você. Deus não vai fazer você Deus não vai bater o teu cartão na hora por você na empresa. Tem coisa que é você que tem que fazer. Então dificilmente você vai me ver aqui falando alguma coisa de Deus fazer qualquer coisa por você. O que Deus fez por você foi garantir a sua salvação.
Agora, tocar a sua vida é um problema seu. Por isso que ele vai pedir contas a você. Outra coisa que você não vai ver da minha parte: não sou mágico, não sou guru. Quando a gente convidou o pastor Roberto, a gente pensou que a igreja ia isso, e aquilo outro. Não, eu não sou a igreja, eu sou um membro. Se você hoje continua sendo membro do ano passado, não posso fazer nada. Se você continua sendo a irmã que você era 5 anos atrás, não posso fazer nada. E a igreja é o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. E a igreja tem o que seus membros dão. Pastor não é mágico. Agora, se você defender o que é seu, aí a coisa é diferente. É meu ministério. Deus me deu esse ministério. Deu para perceber? Eu lembro que 2 candidatos ao ministério pastoral vieram tentar me persuadir. Eu falei: olha, para mim não está no tempo de vocês ainda. Mas quem não conhece a Igreja Batista, né? Na Igreja Batista a gente decide as coisas nos votos. E aí muitas vezes a pessoa, ela não ouve o pastor, e ela às vezes vai pegar conselho com algumas pessoas, né? Pedir apoio a uma pessoa ou outra e tudo tal. E aí eles conseguiram o apoio da igreja para que eles fossem ordenados. E eu cheguei para eles e falei: se você não tem disposição para liderar um grupo de embaixadores do rei, você não vai ter disposição para liderar uma igreja. Não vai ter disposição para liderar uma igreja. Se você não tem disposição para ser diretor de uma escola bíblica, você não vai ter disposição para ser um pastor. Porque quem você é, você leva para onde você vai. Se você hoje não ouve o seu pastor, quando você for um pastor, você não vai ouvir sua igreja. As pessoas, elas não conseguem perceber que não existe uma porta mágica de transformação. A gente vai mudando a cada dia. Se o cara não respeita o pai e a mãe, você acha que ele vai respeitar você? Entende? Se a menina, por exemplo, ela chega na sala, ela sai assim da saia do colégio, ela sai assim do short que está debaixo da saia, mas não é só na minha época, hoje já não tem mais isso não. Aí nisso, ela sai assim, aí tá lá, né, aquela calcinha lá suja de feijão, e o que acontece? Deixa tudo lá para a mãe catar. Aí você acha que essa garota, quando casar com você, ela vai ser a Miss Higiene? Claro que não vai! Claro que não vai, meu Deus do céu! É importante a gente ter maturidade para perceber. Entende que assim, você vai se construindo com o tempo, você vai se construindo com a vida, você vai tomando decisões. Não sei quantos lembram aqui, né, que eu estava todo feliz quando eu comprei um reloginho de bateria, para não ir para a cama com o celular, e não acordar com o celular. Para muitos é bobeira. Mas se eu acordar 5 horas da manhã e for olhar o celular, já era. Daqui a pouco eu não fiz mais nada. Agora eu olho o relógio. O que eu tenho para fazer hoje? Isso, isso, isso e isso. Deus não vai fazer isso por mim, irmãos. Não vai. Se de repente o irmão Paulo começar a me encher a paciência, não é Deus que vai ficar calmo por mim. Sou eu que tenho que aprender a desenvolver o meu temperamento. Respirar. Irmão Paulo, peraí, foi bem isso que eu falei mesmo? Tem certeza? Deu para entender? Aí o que acontece? Eu quero, né? Eu quero ser o diretor da empresa. Rapaz, seja um bom auxiliar de serviços gerais. Agora, se você não é um bom auxiliar de serviços gerais, quem te garante que você vai ser um bom diretor de empresa? Você precisa melhorar como pessoa para a sua vida melhorar. E aí talvez você pense assim: mas o que tem a ver esse feto aqui no ventre materno? O versículo bíblico diz: durante o ataque de uma tropa dos filisteus, Samá tomou posição no meio da plantação, ou seja, eu vou defender o que é meu. Entende? A minha esposa, ela está no grupo de WhatsApp da turma do meu filho. Ele entrou para a escola agora esse ano. Eu cheguei para a professora e falei assim: eu quero entrar no grupo também. Aí a Gisélia: mas por que você quer entrar no grupo? Sou pai dele e eu quero acompanhar. É minha cria. Está dando para entender? É que nem, por exemplo, os irmãos aqui devem reparar. De vez em quando um fala assim: deixa ele, pastor, deixa ele, pastor, deixa ele, pastor. Eu prefiro que digam deixa ele, pastor, do que lá na frente alguém falar assim: lembra do filho do pastor Roberlan? Está dando para entender?
porque eu já escutei isso de nome de filho de outro pastor. Entende como é que é o negócio? Meu filho pode ser a criança mais bagunceira do mundo, mas todo mundo está vendo, olha, o pai está tentando. Aí que está a questão. Não tem como ele controlar, meu Deus do céu, é uma vida, entende? Mas agora o pai está ali, fazendo o que dá para fazer. É como a questão de igreja. Eu não sei o que quem não está aqui, o que está fazendo lá onde está. Mas uma coisa eu sei, eu não posso ser cobrado, eu estou fazendo a minha parte. Deu para entender como é a situação? Não sei como é que é cada um aqui como marido, como é cada um aqui como esposa, como é cada um como filho, como é cada um como namorado, não faço a mínima ideia. Mas quem está me ouvindo pregar está vendo. O recado é esse, o papo é reto. Essa é a conversa. Deu para entender? Ou seja, você faz a sua parte. Aí talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver com defender? Claro que tem a ver com defender. Tem a ver sim. Eu estou querendo defender o meu filho da sua própria obstinação ao erro. Hoje eu me policio. Ele é uma criança, ele ainda não sabe se policiar, mas ele sabe, ó, vou falar com o seu pai. Ontem mesmo eu estava lá no culto do seu Sérgio, e aí nisso, de repente ele começou a chorar, um choro doído. Eu falei, caiu, sei lá, bateu a cabeça, quebrou um braço, alguma coisa. Não, é que a mãe falou assim, vou lá falar com o seu pai. Eu falei, glória a Deus. Não, mas os filhos não podem ter medo do pai, não sei o que. Ou quando ele quiser, ele me ama. Agora ele tem que me respeitar. Me amar é decisão dele, me respeitar é dever, é obrigação. Aí talvez alguém diga, o que isso tem a ver com defender? Tem. Porque se ele não aprender a me respeitar, vai aprender a respeitar os outros? Ele vai achar que todo lugar é igual a casa dele. Ou você acha que mulher que não respeita marido vai respeitar pastor? Filho que não respeita pai vai respeitar pastor? Deu para perceber como é o negócio? Você faz o que você pode para defender aquilo que é seu. E eu ainda não bato. A minha mãe usava uma sandália chamada Karina. Quem que conheceu a sandália Karina? Olha aí, olha aí, olha aí, ó, só os fortes lembram. Entende como é que é o negócio? Percebe como é que é a situação? Olha aí. Aí depois o pessoal fala, deixa ele. Entende? Então o que acontece? Em relação a isso, observa bem. Falei baixadinho para ele, agora ele quer pra lá. Aí, ó, tá vendo? Então, ó, o Fábio foge dele já. Em relação a isso, eu não sei, gente, se dá para perceber que você tem que defender o que é seu. Irmão, quando, por exemplo, eu chego, os irmãos aqui são testemunha. Dependendo da situação, vou na casa, mando mensagem. Fulano, o que aconteceu que você sumiu? Tem gente que fala assim, pastor, obrigado pelo carinho. Tem gente que dá fora. Problema é o meu trabalho. Eu lembro que o irmão falou assim, não pastor, fica tranquilo que não é nenhum problema com o senhor não. Mesmo que fosse, meu irmão, enquanto eu sou pastor dessa igreja, você é problema meu. Quando eu cheguei aqui numa visita aos afastados, uma irmã, não pastor, não precisa esquentar a cabeça comigo não, porque eu não estou mais indo, não sei o quê. Irmã, enquanto a irmã estiver no rol de membros, a irmã é problema meu. A segunda igreja Batista em Vila Paulina é meu campo de lentilha. Eu não sei se dá para perceber. E eu não estou preocupado, assim como eu não estou preocupado se meu filho vai gostar de mim ou não. Eu não estou preocupado, eu quero sua amizade, mas eu não estou preocupado com a sua amizade. Eu estou preocupado com a sua salvação. Eu estou preocupado com a sua maturidade. Eu estou preocupado com o seu ministério. Entende? De modo que assim, pastor Roberlan morreu, pastor Roberlan se mudou, pastor Roberlan está sendo pastor lá nas Bahamas, entende? Não sei, Caxias já mora. Então o que acontece? Não sei onde está o pastor Roberlan, mas olha, eu tinha raiva dele, mas caramba, não é que, olha, entende? Aí que está a questão. Defenda o que é seu. Se você não defender o seu filho, quem vai defender? Se você não defender sua esposa, quem vai defender? Pode parecer bobeira, mas olha só, sua mãe está pagando sugestão para sua esposa, com muito jeito, dá um corte. Você tem que honrar seu pai e sua mãe, mas você tem que defender sua mulher. Eu não sei se dá para perceber. Como eu já falei com meu filho, quando ele começa a dar os ataques dele de pelanca, tem alguém gritando aí, não grita com a sua mãe. Pode até gritar com a mãe dele quando ele quiser, na minha frente não, porque ele não vai gritar com a minha esposa. Eu não sei se deu para perceber. E às vezes a gente não tem esse sentimento, sabe, de defesa.
Às vezes eu fico pensando assim, pô, mas caramba, a Gisele podia fazer isso, o Roberlão podia ser assado. Negativo. Alguém botou um revólver na tua cabeça para casar, moleque? Alguém te obrigou a ser pai? Não, né? Você é pai e é marido, dê teu jeito. Dê teu jeito. Na hora do arroxo do portão você gostou, agora na hora de pagar o aluguel não quer? Entende como é que é o negócio? Então eu não sei se dá para perceber, nós temos que defender o que é nosso. Você precisa defender o seu ministério. Irmãos, eu defendo o meu ministério, sabe por quê? Deus colocou na minha mão. Agora é tão triste quando eu vejo alguém que não defende o seu ministério, trata o seu ministério como coisa nenhuma. Não faça isso. Porque quando você desrespeita o que Deus colocou na sua mão, indiretamente você está se desrespeitando e desrespeitando a Deus. Valorize, sabe? Valorize o que Deus colocou na sua mão. Defenda o que é seu. Mais um outro clique, Joel, por favor. Você pode ler o que está aqui embaixo? Eu não sei se dá para perceber. Quando você está na boa, geral quer fechar contigo. Entende? Quando você está na boa, geral quer fechar contigo. A gente tem, como batista mais uma vez, né? A gente tem duas visões aqui para a igreja, né? Tem gente que quer o templo aqui, tem gente que quer o templo lá. Independentemente do templo ser aqui ou ser lá, porque para mim o mais importante é a vontade de Deus, independentemente disso, a ideia é que a gente tenha um templo maior para ter mais gente, porque pelo menos a maioria das pessoas querem que a CIB cresça, não é isso? Amém? Só que é bom lembrar, olha só, a CIB com um pouco de gente que tem aqui, já tem problema, não tem? Agora bota mais 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas com problema, Adriano, deu para entender? Se a gente tem um chato aqui, bota 1.000 menos. 499 para ajudar o senhor. Tá dando... Entende como é que é o negócio? E aí observa bem, sabe? Se a gente for observar, olha quantas coisas, né, a gente tem a mais de adversidade para batalhar. Só tem uma diferença. Com a igreja assim, quem não quer cantar domingo à noite? Quem não quer cantar para 800 pessoas? Eu quero cantar para Jesus. Quem não quer cantar para 800 pessoas? Quem não quer pregar para 1.000 pessoas? Entende? Quem não quer, por exemplo, fazer um negócio com televisão, com isso e aquilo? Aí é mole, irmãos. A questão é, quem quer estar no sol aqui da Vila Pauline para falar de Jesus? Porque o seu púlpito é onde você está. Entende? Quem quer passar aqui no campo da Dona Quininha, né, e parar com o pessoal ali da barraca e falar sobre Jesus? Quem não quer de repente chegar, ver os meninos de peça e falar assim, olha, Deus tem algo para fazer na sua vida? Eu não sei se dá para perceber. Todo mundo quer estar lá na frente, todo mundo quer beber a água, mas quem quer cavar o poço? Todo mundo quer morar no prédio, mas quem quer cavar o fundamento? Eu não sei se dá para você perceber que você precisa valorizar o que você tem, mesmo que ninguém queira ajudar. Ray Kroc foi o cara que reinventou o fast food, né? Porque 2 irmãos tinham uma lanchonete, ele já estava com seus 50 e poucos anos. Olha, aí é onde vem a esperança que eu posso ficar rico ainda, hein? O cara estava com seus 50 e poucos anos, eu estou com uns 40 e pouco, e ele com seus 50 e poucos anos, ele teve uma ideia. E aí nisso que ele teve a ideia, em vez de ter gente levando coisa na bandeja para entregar para os outros, em vez de ter um monte de mesa e cadeira, não, vamos ter um carro, o carro passa lá, pede, entregou o negócio, o cara come no carro, ninguém arruma nada, ninguém faz nada, e vamos fazer uma franquia para vários lugares. E aí naquela situação o que aconteceu? A esposa dele vivia no ouvido dele dizendo que aquilo não ia dar certo. Aí quando ele emplacou filme Fome de Poder na Netflix, quando ele emplacou, aí a mulher veio conversar com ele, toda e tudo tal, e falou assim, desculpa, mas eu não quero mais continuar vivendo com você. Eu como cristão sou contrário a isso. Mas dá para perceber que é o seguinte, quando ele estava lá na relação, ele era um sonhador. Quando ele estava lá na relação, ele era um coisa nenhuma. Mas quando ele, por exemplo, agora está na crista da onda, quando o pessoal fala, agora ele teve sorte, aí todo mundo, aí tem amigo, aí aparece gente,
Eu não sei se deu para perceber. Sabe, valorize o que você tem, mesmo que ninguém queira ajudar. Você tem um carro? Faz um Uber. Você tem uma geladeira em casa? Compra o picolé e bota no congelador. Ah, mas toda hora vai ter as crianças tocando na campainha para eu atender e dar o picolé. Então fica sem dinheiro, não compra nenhum ovo. Deu para entender como é que é o negócio? Sabe, olha, pega uma revista da Demilos e leva ela para as colegas do trabalho, né? Que elas dão com aquelas calcinhas bege que parece, né, filtro de café. Pô, moça, tem um negócio bacana, pá. Aí, mas eu tenho vergonha de falar. Pô, ia ganhar um dinheiro. Então, eu não sei se dá para perceber, gente, que assim, às vezes Deus está cercando a gente de oportunidades, e a gente está deixando as oportunidades passar pelo ralo. E mesmo, sabe, que ninguém queira ajudar você, valorize o que você tem, valorize. Ele se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. Alguém dá um clique ali, eu chamo o Joel para a gente fechar? Isso, ou dá um clique ali, eu chamo o Joel para a gente fechar. Ou chamo o Paulo, né? Isso. Pede desculpa aí, chama ele, por favor. Isso. Então, nesse caso, aquele clique bacana, você pode ler o que está ali? Valorize o que você tem e conte com Deus. É nessa hora, Fátima, aquele esquema aqui, tá? Aí nisso, valorize o que você tem e conte com Deus. Sabe, dê o seu jeito. De você, por exemplo, chegar e olha, eu vou pegar o meu carro, vou fazer um Uber. Eu vou pegar o picolé e vou vender. Eu vou pegar uma bananada e vou vender. Eu vou pegar uma Demilos e vou vender. Eu vou pegar uma Tupperware e vou vender. Sabe, eu vou pegar isso aqui e vou vender. Sei lá, eu vou fazer uma faxina. Eu vou capinar o quintal, não sei. Mas é o seguinte, alguma coisa você tem. Valorize o que você tem. Sabe, de repente você, sabe, tem uma habilidade para uma coisa, para outra. Valorize isso que você tem. Entende? Pelo menos quando eu ajudei a Fátima, peguei um plug que estava do celular e botei para lá para dentro, né? E aí nisso, nesse dia, diz o texto, o Deus eterno conseguiu uma grande vitória. Deus, ele tem vitória para a minha vida e para a sua. Mas, né, você tem que fazer a sua parte. Quantos aqui não lembram do testemunho lá do seu Sérgio? Ele bateu em várias portas. Ele estava um tempão querendo fazer aquela cirurgia. Só eu, por exemplo, tem quase 2 anos que eu estou aqui. E esse tempo todo que eu estou aqui, ele estava com aquela bolsa. E antes de eu chegar aqui, ele estava com aquela bolsa. E aí ele andava para lá, andava para cá, andava para lá, andava para cá. E o que aconteceu? Uma pessoa falou para ele sobre uma outra pessoa. Quando foi ver, ele conheceu um médico que fez o negócio, fez a cirurgia. O homem está bom, a gente fez o culto aí. Mas percebam, você faz o que você pode, entende? Você faz o que você pode, e o que você não pode, Deus, eu tenho certeza que vai ajudar você a fazer, entende? Eu acredito nisso piamente. E aí, se você puder ficar de pé, e vamos ler aqui, só uma pergunta, deu alguma coisa errada aí? Ah, então não deu não, então beleza. Joel, dá aquele clique por favor. Vamos ler todos juntos? Não fuja da sua responsabilidade e valorize o que é seu. Não permita que o inimigo controle nenhuma área da sua vida. Deus vai nos ajudar a defender tudo que Ele mesmo confiou a nós. Assim como Samar venceu um grande número de filisteus ao proteger um campo de lentilhas, e Deus lhe deu uma grande vitória, nós vamos lutar, vamos proteger o que é nosso e vamos ver a glória de Deus. Amém? Então,
Não sei se vai dar para tocar a música que a gente tentou fazer aqui, mas eu gostaria que você estivesse pensando, sabe, nas suas lutas, nas suas batalhas, né, em tudo que aconteceu. E só um momentinho de novo, mais uma vez, tem um clube, aí coloca no lugar do fone e projeta para a mesa. Eu fiz isso para ajudar a Fátima. Vamos fazer um negócio? Você sabe tocar essa música? Não, então vamos fazer um negócio, vamos orar, né? Hoje foi um dia atípico, né? Deus nos presenteou e algumas coisas aconteceram. E eu gostaria, sabe, que você estivesse orando, sabe, que você lutasse por aquilo que é seu, que você não se entregasse, sabe, que você se esforçasse, que você se dedicasse, mesmo que o céu seja de bronze, mesmo que a terra seja de mármore, continue plantando, continue lutando, continue batalhando, porque uma hora, aquilo que você fez vai germinar, aquilo que você fez vai evoluir, aquilo que você fez vai dar resultado. Então, seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja no que for, seja na sua saúde, seja no que for, que em nome de Jesus, você tenha a ideia, sabe, de que pode parecer que você está sozinho. Você não está sozinho. Deus está do teu lado. Deus está vendo essa batalha. Deus está vendo a sua angústia. Deus está vendo o seu esforço. E que, por mais que haja todo um levante do inferno contra a sua vida, ainda assim, Deus, que é maior do que tudo, Ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas onde não tem portas. Amém? Oremos então. Meu querido Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço pela presença de cada pessoa aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada visitante. Eu te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que foi à rua para a gente evangelizar. Eu te agradeço, ó Deus, pelo trabalho de ação social que nós tivemos aqui. Eu te agradeço, Pai, porque apesar do nosso irmão Fraga, né, da família Fraga, ter passado por aquela perda, ainda assim, a Paula está intacta. E nós te agradecemos pela vida da Paula. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ela está inteira. Nós te agradecemos por isso. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida do seu Sérgio. Eu te agradeço, Pai, por ele estar recuperado. Eu te agradeço, Deus, pela decisão do Rodrigo e da Cristiane de estarem agora agilizando a documentação para o casamento deles. Eu te agradeço por esse domingo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor foi bondoso para conosco. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está nos ajudando a defender aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, a valorizar aquilo que temos, a proteger aquilo que é nosso. Muito obrigado, Deus, por mais uma semana. Muito obrigado por mais um mês. Fevereiro já foi para a conta, já estamos chegando em março agora. Obrigado a Deus, porque apesar de todo esse tempo de pandemia, pessoas desempregadas, pessoas que morreram, nós ainda estamos aqui sobrevivendo, nós ainda estamos seguindo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo, pelo teu carinho e pelo teu cuidado. Eu te peço agora, Senhor, que tu estejas nos levando em paz e nos guardando de todo o mal, que o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada, que as portas se abram, que os milagres aconteçam e que nós possamos, ó Deus, voltar no próximo culto para exaltar e glorificar o teu nome mais uma vez. Essa é a oração que eu faço para a tua glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém?